Mais um estudo, então, das epístolas paulinas, né? A gente está focando um pouco na epístola aos Coríntios. A gente vai com um versículo, dois versículos no caso aqui, que vão falar de um assunto específico. Ele diz assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, ou é bom que o homem se abstenha de ter relações sexuais com qualquer mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. Então, ele deu uma linha, ele tem uma linha bem objetiva no capítulo 7, né? Ele fala sobre situações do matrimônio e tudo mais, e a gente pode ver por aqui, através desses versículos, que quase todos os comentaristas eles dizem que é bom que o homem não toque mulher. Ele não é uma frase do próprio apóstolo Paulo, mas ela é uma frase dita pelos coríntios. Por quê? Porque tem a expressão no começo desse versículo que diz quanto aos. Ela indica uma nova seção, uma nova linha que a carta está tomando. Ou seja, a partir daquele momento, Paulo ia estar respondendo umas questões enviadas pelos próprios coríntios. Por isso que no começo ele diz quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram. Ou seja, eles escreveram algumas coisas para o apóstolo Paulo responder, sabe? Pergunte ao apóstolo Paulo, tire suas dúvidas com o apóstolo Paulo, algumas coisas assim, sabe? Então eles enviaram cartas para Paulo, por quê? Porque a comunicação via carta, ela, principalmente em relação a Paulo, ela não era unilateral, ela não era somente de Paulo para as igrejas, mas a igreja também tinha um contato com Paulo, ela também continuava com um contato uh, via carta, né, com Paulo. E quando a gente vê ali, quanto aos assuntos aos quais vocês escreveram, que assuntos? Vírgula. É bom que o homem não toque mulher. Ou é bom que o homem se abstenha de ter relações sexuais com qualquer mulher. Então, alguns assuntos. Mas, aí vai. Por causa da imoralidade de cada um, imoralidade, desculpa, cada um deve ter sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido. O que ele quer dizer com isso? Depois a gente segue, né? Ele pega esse mesmo versículo, mas a palavra grega para mulher usada aqui, ela é a mesma que pode ser usada pela tradução como esposa. E esse tocar que ele usa aqui, que o homem não toque em mulher, é uma palavra, né, aptomai, que ela é um eufemismo para manter relações sexuais. Então, se a gente fosse uh, pegar assim por um contexto mais, uma tradução mais aberta, ele ficaria assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, que assuntos, vírgula, é bom que o homem não tenha relações sexuais com a sua esposa. Tá, peraí, como assim? Que é o mesmo contexto histórico para quê? Para cada mandamento que Paulo vai dar, para cada instrução que ele vai dar, ele coloca uma exceção ou uma concessão. Ele não dá algo, claro, alguns pontos sim, mas na maioria ele não dá um ponto central final, um ponto final. Como assim? 1 Coríntios 7,5. Não se recusem um ao outro, exceto por um mútuo consentimento e durante um certo tempo. Regra: não se recusem um ao outro, exceto por um mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. 1 Coríntios 7, 8 e 9. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Como eu, parênteses, solteiro, né? Mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Regra: é bom que permaneçam como eu. Exceção ou concessão, mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se. O comentarista Fi, né, ele observa que Paulo ele alterna entre homens e mulheres 12 vezes em cada caso. E há uma mutualidade entre os sexos. O que é válido para um é válido para o outro também. Então ele estabelece essa ponte, né, entre isso. A gente vê assim, ó, a mulher não tem autoridade sobre seu próprio corpo, mas sim o marido. Muita gente para por aí, mas depois tem a sequência. Mas da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo,
mas sim a mulher. Por que Paulo frisa bastante nisso? Voltando um pouco para os versículos anteriores, tinha um costume, uma linha de pensamento na região de Corinto, por causa da alta busca por conhecimento, por filosofias e etc., eles se dedicavam aos estudos e alguns casais casados, eles se afastavam de ter relações, o homem se afastava de ter relações sexuais com a própria esposa porque dizia que isso era uma distração para alcançar o pleno conhecimento. E diz a teoria que isso também estava começando a entrar na comunidade de Corinto, por isso que os membros daquela comunidade escreveram essa carta para o apóstolo Paulo pedindo essas coisas, como é que deveria proceder. Então Paulo depois disso começou a dar algumas razões para quebrar esse conceito. Então ele dá tratamento idêntico nesse versículo aqui que a gente viu agora, nos termos de não ter autoridade sobre o próprio corpo. No conceito tradicional do mundo antigo, né, nos conceitos de casamento e tudo mais, o pai entrega sua filha ao noivo como propriedade. Mas agora ele colocou uma reciprocidade nisso. Por quê? Porque ele quis dizer que essa forma nova que ele estava apresentando em relação a algumas práticas de matrimônio da época, ele estava apresentando uma reciprocidade no casamento, em que um pertencia ao outro, em que um se entregava ao outro, em que um se dava ao outro, não exclusivamente uma parte, não exclusivamente uma metade do casamento era a certa e a outra somente se sujeitava, mas as duas se dedicavam mutuamente, vamos dizer assim, ao sucesso do casamento. A lei romana ela destacava total autoridade do marido, total. A mulher não podia fazer nada. Mas pela Bíblia também. Bom, se a gente lê o versículo mais, uns capítulos mais interessantes de Provérbios, quando Salomão fala sobre a mulher virtuosa, quem administrava as propriedades não era o homem, a mulher saía para comprar uma propriedade, Salomão mesmo diz. Isso, pela cultura romana, não poderia existir naquela época, porque era o homem que detinha toda a autoridade sobre a casa, sobre os afazeres, sobre tudo mais dentro da casa. E Paulo veio entrando de sola dizendo isso, que a mulher não tem autoridade sobre seu próprio corpo, aí os caras já, nessa parte, eles já estavam alinhados. Mas quando ele continuou dizendo que, da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre seu próprio corpo, mas sim a mulher, ele causou aí um impacto. Uh, a gente estudando um pouquinho como é que funcionava os matrimônios, o ritual de matrimônio naquela época. O casamento grego, por que eu vou frisar no grego e no romano? Porque, como eu disse anteriormente, Corinto é uma cidade grega, mas que por causa do domínio romano tinha essa dualidade de culturas ali dentro da própria cidade. O casamento grego ele funcionava como? As jovens atenienses elas casavam entre 14 e 18 anos. Por que atenienses? Porque Atenas era uma referência para vários procedimentos dentro da Grécia antiga. E os homens eles casavam lá por volta dos 30 anos. Por que essa disparidade? Porque os homens se dedicavam a treinamentos militares, a conseguir propriedades, a domínio e etc. Então eles retardavam o casamento. A mulher não, a mulher tinha que ser mais cedo. A poligamia ela era não era proibida em Atenas. Ela era considerada uma prática bárbara. Ela não poderia existir a poligamia. Poderia existir se um homem lá de 40 anos quisesse casar com uma guria de 15 naquela época, era legal, era visto com bons olhos, mas a poligamia não, pela cultura grega. O casamento ele era antecedido pela cerimônia de noivado, aspas, né, na época, que era uma negociação entre o pai da jovem, ou se o pai tivesse morrido, o tutor da jovem, né, e o noivo. E isso podia se arrastar durante anos, né? Podia se arrastar durante muito tempo para esse acordo, vamos dizer assim, ser firmado. Não era necessária a presença de sacerdote, né, na cerimônia de casamento, assim como em várias culturas não era necessário um sacerdote para abençoar o casamento. Se o pai da noiva desse a bênção para essa união, já era considerado um casamento, né? O período preferido para a realização dos casamentos era o mês de Gamaliel, que era entre janeiro e fevereiro, né? Na véspera da cerimônia de casamento, as famílias dos noivos realizavam sacrifícios, né, para
Hera, para Zeus, que eram deuses do casamento, para Ártemis, que era deusa da virgindade, para Ilítia, que era protetora dos partos, e era habitual que a noiva oferecesse os brinquedos dela para a deusa Ártemis, né, simbolizando o fim da infância, que acabou o período da infância. E os noivos tomavam um banho ritual de purificação com água da fonte Calíroe, né, que era transportada em vasos especiais, que eram os tróforos, que as mulheres em cortejo elas transportavam essa água e davam um banho ritualístico no casal. O casamento romano tinha algumas coisas semelhantes e algumas um pouco diferentes. No início não era necessária nenhuma cerimônia, né? Uh, se fosse considerado na Roma antiga, né? Se eles morassem juntos, já era considerado casado. A estruturação legal do casamento ela foi realizada ao longo da República, né? Ela foi alterada com o Império Romano. Uh, desculpa repetir aqui. Até 445 a.C., só os patrícios, né? O pessoal com uma autoridade sociopolítica ali alta poderiam ter relações de casamento, os plebeus não. Devido à importância na vida dos homens e mulheres, então o casamento ele tinha que ser realizado em datas específicas. O período propício assim era a segunda metade do mês de junho, porque tinha relação direta, né, com o solstício de verão e eles davam muita importância aos solstícios de verão ali, né? E era o apogeu do mundo natural, né, o ponto alto. Mas se a gente agora parar, a gente viu o casamento grego e o casamento romano, que aquela cultura, aquela sociedade já estava acostumada. Porém, Paulo, sendo judeu, filho de judeus, a gente vê anteriormente as descrições que ele mesmo faz em relação ao judaísmo, ele tinha o conceito sim dos casamentos dos outros povos, porque ele era uma pessoa instruída, mas por cultura, o natural dele seria usar muitas vezes a figura do casamento judaico. E como é que funcionava isso? O casamento judaico ele tinha três etapas. Ele tinha o primeiro que era o Sidurim, depois ele tinha ainda tem, né, o Erusim e depois o Nisuim, as três etapas, né, do casamento. Como funcionava isso? O Sidurim era o período em que o primeiro passo no processo de casamento. Tinha os arranjos, as decisões, a organização, a parte logística, tudo ali começava. Um exemplo clássico, né, do Sidurim era quando o filho de Abraão foi procurar a noiva, né? Então Abraão lá, Gênesis 24, de 1 a 4, ele envia um servo para obter a noiva. Então tinha o pré-requisito, vamos dizer assim, que tinha que ser de um clã semita, né? Então ele saiu nesse começo do Sidurim para conseguir uma mulher para o filho. Através das gerações, essa pessoa era conhecida como Shadham. Era um agente de casamento, né, um casamenteiro, muitas vezes da própria família do noivo ou da noiva. Tinha alguém que era o responsável por unir pessoas, era um casamenteiro que tinha ali. E era essa a função. O próximo passo, né, é a Ketubá. A Ketubá é as provisões e as condições propostas para o casamento. Tinha que saber o que, que ia acontecer, quais eram as provisões, o que, que era a proposta que o noivo ia fazer para a noiva e tudo mais. Voltando no ponto anterior ali do Shadham, o Shadham ele dá para a gente ver um pouco de como era essa função. Tem um filme chamado Violinista no Telhado, bem interessante que ele mostra um pouco dessa função que existia na época, né? Então, para se preparar para a cerimônia de casamento, era comum a noiva e o noivo fazerem separadamente um ritual de imersão na água, que era o mikvé. Esse era sempre o símbolo da limpeza espiritual. Se a gente agora fizer uma ponte disso para a nossa realidade, o primeiro passo, então, a preparação era uma imersão na água. O noivo se preparou sendo imerso na água, trazendo agora para o sentido simbólico do sentido de Jesus e a igreja. O noivo foi batizado, então ele se imergiu na água, ele foi batizado, né? Então ele passou por esse ritual. E a igreja até hoje ela é batizada. Então o noivo se prepara e a noiva se prepara através desse primeiro passo, que é a purificação na água, né? Depois a gente tem o Irusim. Depois da mikvé, né, o casal ele aparece sobre a Rupá,
que é uma espécie de tendinha, um palio, né, nupcial, numa cerimônia pública, ou seja, ele mostra para os outros que eles são noivos. O casamento sob o palio nupcial, né, ele era um símbolo de uma nova família sendo começada a ser planejada ali. Então, se a gente atribuir essa ligação hoje com Cristo e a Igreja, a gente vê uma coisa bem interessante que Cristo, quando diz que aquele que me negar perante os homens, eu o negarei perante o meu Pai, mas aquele que me admitir, que me aceitar perante os homens, será aceito perante meu Pai. Era mais ou menos isso, a manifestação pública de que eram noivos, o noivo assumindo com a noiva. Depois, durante a cerimônia, alguns itens de valor são examinados, as alianças, o copo de vinho, ele é compartilhado para selar os votos de Erusim, né? O noivo deveria ter como alvo a preparação do novo lugar de moradia para sua noiva e, eventualmente, né, para ter os filhos. Nos tempos bíblicos, isso era resolvido mais facilmente pela adição de outro quarto na casa existente da família. O homem usava uma parte da propriedade do pai para ali ter o lugar, né, para o casamento. Quando Cristo disse que ele estava indo para o Pai, porque na casa do Pai tinha muitas moradas, ele estava indo para o Pai nos preparar lugar, porque na casa do Pai tinha muitas moradas, simbolicamente está passando por essa parte aqui também, né? Depois, ainda no Erucim aqui, o noivo, enquanto ele preparava a casa, a noiva tinha como alvo a preparação pessoal, né? Que é o que está acontecendo hoje. Enquanto Cristo prepara lugar para nós, a noiva continua com a sua preparação aqui na Terra. Nisuim era mais ou menos uma descrição gráfica, enquanto a noiva estaria esperando o noivo para levá-la para sua nova casa. Tinha uma grande expectativa para a noiva na chegada do casamento. Ela ansiava pela chegada do casamento, assim como hoje a igreja anseia pelo noivo. Esse tempo de espera ele era um elemento único. É o tempo de chegada do noivo, né? Então era essa espera e era uma surpresa. Qualquer noiva que levasse o período de noivado a sério, né? Ela estava esperando esse noivo no período no fim do ano, né? Desse período. Porém, era uma surpresa. A hora certa para o noivo ir concretizar esse casamento não era certo, porque era o pai do noivo que tinha que dar o ok. Nem o filho nem os anjos sabem aquele dia, mas somente o pai. Então, o dia em que o noivo voltará para se encontrar com a sua noiva, ninguém sabe, só o pai. Também fazendo uma alusão a isso. O pai que vai dar o ok, vai dar a liberação para o noivo ir buscar a noiva. A noiva, então, ela tinha uma comitiva, né? Eles estavam se preparando e essa comitiva, ela tinha que fazer o quê? No final da tarde e tudo mais, quando começava a escurecer, a comitiva ela tinha que ter as lâmpadas acesas esperando o noivo, iluminando, né, para esperar o noivo. E é como aquelas parábolas comentam, né? Em costume era que cada membro da comitiva, eles, quando, claro, liderasse, né, o caminho de casa do noivo até a noiva e gritasse: Vejam, vem o noivo. Como assim? O noivo também tinha uma comitiva. E essa comitiva ia antes do noivo, anunciando que o noivo estava vindo. Ainda hoje nós temos os que fariam o papel, vamos dizer assim, dessa comitiva, são aqueles sinais que Cristo disse para observarmos. Esses sinais, na verdade, são a comitiva do noivo dizendo que o noivo vem. E quando o noivo chegasse, era para ser tocado o chofar, né? O chofar que era o chifre do carneiro, o chifre de antílope, que era tocado para anunciar que ele veio, que no caso, ainda nessa simbologia, seria as trombetas, né, que na verdade na Bíblia ele não fala na palavra trombeta, mas ele sim fala na palavra chofar. Então a gente tem essa simbologia nesse caso também. E o ápice da cerimônia seria o jantar de casamento, né, que nas bodas do cordeiro ele nos preparará uma mesa. Seria o ápice, o final dessa cerimônia de casamento. Por que a gente viu um pouco sobre isso? A gente viu um pouco sobre isso para falar dessa simbologia e dessa associação que pode ser feita sobre o ritual do casamento judaico com a própria vinda do Senhor Jesus, a própria volta, né, do Senhor Jesus em que a sua igreja anseia,
Então, creio que Paulo, para ilustrar isso de uma maneira eficaz, usava essa figura do casamento, porque com uma ilustração de algo corriqueiro, ficava um pouco mais fácil de entender, as figuras usadas para explicação ficavam mais fáceis. O filme que eu indiquei é esse, né, Um Violinista no Telhado, é um filme mais antiguinho, mas vale a pena. Então, essa associação e essa ilustração a respeito dessa parte de matrimônio e tudo mais, justamente, creio eu, foi um artifício usado por Paulo para poder pregar sobre a volta do Senhor, sobre a volta triunfal do nosso Senhor com uma simbologia de fácil compreensão pelo povo. Então, que a gente possa associar essas coisas. Muitas simbologias que a gente tem na Bíblia, se nós conhecermos a cultura da época e conhecermos principalmente algumas atividades, alguns rituais no caso de fixos, né, algumas festividades, algumas coisas da época, da cultura local, a gente começa a ter uma compreensão um pouco diferente das coisas. Então, por hoje era isso. Na próxima nós continuamos um pouco mais com as epístolas paulinas. Até!